dessa igreja, e eu sei que essa igreja está debaixo das orações dos irmãos. Então eu saúdo a todos na doce paz do Senhor. E eu posso dizer para os irmãos, e eu costumo dizer, principalmente nesses últimos dias, meus irmãos, porque só dá a paz do Senhor aquele que tem paz. Então, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, quando fala a paz do Senhor, que ela possa ter essa paz verdadeira, né? A paz de Cristo. E essa paz não somente aqui na igreja, mas em todos os lugares onde nós formos. Porque não adianta nós estarmos na casa do Senhor, dando a paz do Senhor para os irmãos, se na minha casa não há paz, se na minha escola não há paz, se no meu trabalho não há paz. Então eu digo para os irmãos nessa noite que possam cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E eu cumprimento vocês com a paz do Senhor. Aleluia. Porque na minha casa há paz. Porque no meu trabalho há paz. Porque mediante das dificuldades, dos problemas, nós como cristãos que somos, temos que ter paz. Nós temos que ser diferentes. Por isso que Cristo nos denomina como luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Louvado a Deus por isso. E eu quero contar um pouquinho para vocês rapidamente a minha história. Eu sou, como o irmão Roberto falou, sou cunhado dele, sou irmão da Marione, serva do Senhor também, graças a Deus. A minha família é uma família de 8 irmãos. Eu sou o 7º deles, o primeiro a aceitar a Cristo. Posteriormente veio a 6ª, que é a Marione, mais velha um pouquinho do que eu. Mas nós estamos orando para que o Senhor faça uma grande obra na nossa casa, na nossa família. E eu creio, irmãos, porque é promessa de Deus. Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E os meus familiares são extensão da minha casa. E eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite, irmão Roberto, a irmã Marisa também, porque eu sei, quando eu converso com a minha irmã Marione e as demais irmãs aqui, porque eu sei que essa igreja ora pela minha família. Eu sei que essa igreja ora pelos meus filhos. E eu posso dizer aqui para vocês que Deus responde a oração que é feita neste lugar, por essa igreja. Aleluia. Então, se você tem um problema, se você tem alguma coisa que está te perturbando, creia, porque Deus responde a oração que é feita nesse lugar. Assim como o pastor estava falando aqui, a respeito do evangelismo que vai estar acontecendo, ele está conclamando os irmãos, convocando os irmãos para que estejam aqui, para que fiquem orando aqui. Eu posso dizer para vocês, o Senhor responde a oração que é feita nesse lugar. A igreja, ela é pequena, mas o poder de Deus é grande nesse lugar. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele já sabia disso, quando ele fala assim, onde tivessem 2 ou 3 reunidos no seu santo nome, ele se faria presente, e não é diferente aqui nesse lugar. Porque Deus responde a oração, irmã Marisa. Eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz, meu coração está muito alegre, porque eu quero confessar para vocês que o meu filho mais velho, que tem 29 anos, o Elisandro, ontem começou a fazer o discipulado. É resposta ou não é resposta da oração dos irmãos? Então eu posso dizer, irmã Raquel, é mais um pouco. E o Senhor tem pressa em fazer a obra. E é no tempo de Deus. E nós devemos nos colocar na sua presença. E a palavra que eu trago nesta noite é sobre um homem que ajudou a reconstruir, a reedificar os muros de uma cidade que estava em ruínas. Aleluia. E não é isso que nós devemos fazer com a nossa sociedade, com as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo Jesus? Na nossa casa pode estar indo tudo bem, mas assim como esse homem, esse personagem, esse líder, nós devemos fazer também.
Nós estamos falando de um homem, Neemias, um homem que tinha um cargo importante no reino, ele era copeiro do rei. Um homem que tinha uma responsabilidade muito grande. E nós, como cristãos que somos, também temos essa grande responsabilidade perante, não ao rei colocado pelo homem, mas pelo o grande rei Jesus Cristo. Porque ele nos comissionou para nós irmos e pregarmos o seu evangelho a toda criatura. Mas hoje nós estamos falando de família. E para nós começarmos a ganhar as almas que estão aí fora, nós temos que começar por dentro da nossa casa, do nosso lar, dos nossos familiares. Amém. Muitas vezes é difícil. Como eu falei para vocês, eu venho numa família grande de 8 irmãos. Então, nós somos filhos todos do mesmo pai, da mesma mãe. O nosso DNA é o mesmo, mas o que nós pensamos é diferente, porque o nosso Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, eles pensam diferente do que eu penso. A minha conversão se deu aos meus 38 anos, mas foi no tempo e na hora de Deus. Talvez no momento que nem a gente menos espera, o Senhor vai começar a agir na vida de cada um daqueles seus familiares que ainda não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas nós, assim como Neemias, temos que estar inquietos com a situação dessas pessoas, com a situação dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, com a sociedade. Porque eu não posso estar numa situação confortável, eu ser copeiro do rei. Eu recebi, graças a Deus, Jesus Cristo me escolheu para estar aqui pregando a sua palavra, mas eu tenho que disseminar essa palavra. Eu tenho que me preocupar com os muros que estão com rachaduras, que estão quebrados. E muitas vezes esses muros, meus irmãos, eles estão aí ainda quebrados, estão despedaçados, porque falta alguém para que possa fazer a frente para reconstruir esses muros. E é função nossa, é função da igreja fazer isso. Você pense, Neemias, copeiro do rei. Além de ser copeiro do rei, irmãos, ele tinha uma grande responsabilidade. Os irmãos conhecem a história de Neemias, porque além de copeiro do rei, ele era a pessoa responsável pela vida do rei. E nós, irmãos, eu creio, o Espírito Santo de Deus me leva a crer que nós somos responsáveis pelas almas que estão aí fora. Nós temos que ter sabedoria para ganharmos os nossos familiares, aqueles irmãos que ainda seus maridos ou as suas esposas ainda não aceitaram Jesus. Nós temos que ter sabedoria. Os seus filhos não aceitaram a Cristo, nós temos que ter sabedoria para ganhá-los. E de que forma nós encontramos a sabedoria? Buscando a presença de Deus. Aqui a Bíblia relata que aqueles que não foram levados para o cativeiro estavam em grande miséria. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos o que é o cativeiro. Mas será que os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, eles sabem o que é o cativeiro? Nós sabemos que o cativeiro ele se encontra aí fora. É o mundo. É o mundo, é o inimigo das nossas almas que nos aprisiona muitas vezes, nos enreda com as questões que existem no mundo para nos afastar da presença de Deus. Confesso para os irmãos que Deus nos meus 12, 11, 10 anos, 11 anos, mesmo na minha incredulidade, eu pedi a Deus, conversava com Deus para que eu conhecesse uma moça, e que essa moça fosse a minha namorada, que essa moça fosse a minha esposa, e que essa moça me desse filhos. E eu não conhecia a Deus ainda.
tinha a experiência de vida com Jesus Cristo. Mas mesmo na minha incredulidade, o Senhor me respondeu a minha oração. Hoje está aqui a minha esposa. Comecei a namorar ela com 17 anos. Hoje nós vamos para 30 anos de casados. Temos 2 filhos. Também está chegando agora o 2º neto. Porque Deus, Ele ouve a oração. E o irmão Roberto falou assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Assim como nós nos colocarmos na presença de Deus, mas nós nos derramarmos na presença do Senhor, com os nossos corações realmente rasgados, contritos, o Senhor irá nos ouvir, ouvirá a nossa oração. Mas você pense, hoje fazem 10 anos que eu me converti aos 38 anos. Em Deus, então, a gente vem tendo experiências com o nosso Deus. Aonde os nossos muros, nós achávamos que os nossos muros do meu lar, da minha casa, eles estavam fortificados, eles eram sólidos, porque eu, graças a Deus e a minha esposa, nós nos damos muito bem. Não é só aparência, irmãos, eu posso dizer para vocês, no momento que vocês chegarem na minha casa, qualquer horário, não é uma coincidência. Assim como muitas vezes a gente ouviu irmãos aqui trazerem uma história, não sei se é verídico ou não, de a ponto de uma criança chegar para o seu pai, para a sua mãe, dizer: mãe, eu quero que o meu pai fique sempre na igreja, porque lá na igreja o meu pai é diferente, aqui em casa o meu pai muda, aqui o meu pai se torna violento, enfim, aqui o meu pai fala palavrão, meu pai fala mal dos irmãos, o meu pai fala mal da senhora. Então, irmãos, eu achava que os muros da minha casa, eles estavam perfeitos. Porque o relacionamento de um casal vai bem, vai tudo tranquilo. Mas muitas vezes, irmãos, nós fizemos um curso que é chamado Casados para Sempre. E nesse curso a gente pôde aprender diversas coisas sobre a família, sobre o relacionamento, e que isso pode afetar na vida dos nossos familiares. Então a gente foi aprendendo que a melhor coisa que tem para nós vencermos, e isso a igreja também ensina, que é oração, jejum e oração. E a palavra de Deus aqui, trazendo para o livro de Neemias, ele diz então aqui: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Então Neemias disse: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Irmãos, eu vi o pastor falando aqui, lá em Colossenses, a questão de suportarmos uns aos outros, de nós nos importarmos uns com os outros. Se a dor do irmão Roberto, se ele está sentindo dor, eu também estou sentindo dor. E aqui Neemias, ele sentiu a dor daquele povo naquele momento, porque estavam passando por grandes dificuldades. E a nossa função como igreja, orarmos uns pelos outros, orar pelas famílias. Dá resultado, irmã Marisa. As suas orações, eu tenho certeza que uma parte do que está acontecendo na minha casa faz parte da sua oração, da irmã Raquel, dos irmãos daqui da congregação da Goiânia que oraram por mim. Pelos irmãos onde eu congrego que oravam por mim. Pelos irmãos que estão no mundo afora orando pelas famílias. Eu tenho certeza que o que está acontecendo na minha casa é fruto das orações dos irmãos. Então nós devemos prosseguir, nós devemos nos importar com a situação dos meus irmãos em Cristo Jesus, pelos meus irmãos de sangue, pelos meus vizinhos, porque a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor, é que nenhuma alma se perca. Essa é a vontade do nosso Deus. E nós, como igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade.
de nos preocuparmos com a vida das pessoas. Se eu não tenho acesso a ela, eu não tenho intimidade a essa família, a essa pessoa, mas eu tenho intimidade com meu Deus quando eu dobro os meus joelhos e começo a conversar com Ele. Quando eu faço um jejum e coloco o meu propósito diante da presença do Senhor, e eu tenho certeza que Deus, Ele ouvirá a nossa oração, Ele irá se levantar em nosso favor. E as nossas famílias nesses dias, meus irmãos, como estão sendo atacadas? Ela é bombardeada 24 horas por dia. E hoje numa velocidade maior. Antigamente até não se ouvia tanta coisa, não se entendia tanta coisa. A informação demorava muito a chegar. Hoje a informação, ela está num piscar de olhos, num estalar de dedos. O que está acontecendo aqui agora, nessa noite, pessoas, de repente, de uma outra cidade, se estiver sendo gravado esse culto, elas já estão sabendo o que está acontecendo aqui na congregação da Goiânia, nesta noite. Imagina, meus amigos e meus irmãos, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. A Bíblia nos afirma que ele anda como um leão, bradando e rugindo ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar, alguém que esteja fora da presença do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja aqui na terra. E eu estou pregando isso para mim. Estou falando aqui, irmão, mas eu estou pregando para mim. Então é tempo, irmão, pastor, que nós nos levantarmos juntos, assim como Neemias fez, que o clamor das almas, das vidas que estão aí fora comece a nos incomodar. E nós, assim como Neemias, possamos parar um pouquinho durante o nosso dia, no momento das nossas orações, e pensarmos que nesse momento, nesse exato momento, há irmãos nossos em Cristo Jesus, que estão perdendo os seus filhos para as drogas, que estão perdendo os seus filhos para os vícios. Que nós possamos nos lembrar desses irmãos e levantarmos um grande clamor por essas famílias. Vivemos tempos difíceis, e a Bíblia nos afirma que há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. É o que nós estamos vivendo hoje. Mas nós não estamos vivendo em tempo de não deixar de orar. Nós podemos orar, nós podemos, de uma forma ou de outra, ajudar o meu irmão que está passando alguma dificuldade. Hoje as mãos que se levantaram aqui, nós não sabemos qual a dificuldade, qual o problema. Mas eu creio que Deus, Ele vai responder o seu pedido. Porque não foi por um acaso que você chegou aqui nessa noite, que você saiu da sua casa. Não. Deus tinha um encontro marcado com você aqui nessa noite. Se o muro da tua casa, o muro espiritual, vamos falar em mundo espiritual, se ele tem alguma brecha, é tempo de confessarmos os nossos pecados para o nosso Deus. É interessante, irmãos, em 10 anos, eu não vivi o tempo que muitos irmãos viveram na fé, onde eles falam para a gente fica ouvindo, maravilhado, que aconteciam milagres, que aconteciam sinais, prodígios e maravilhas na igreja do nosso Deus. Hoje está ficando difícil. Hoje quase não se vê. Hoje se prega um evangelho de prosperidade. Não se prega um evangelho onde diz que Jesus salva, Ele cura e também batiza com o seu Espírito Santo. Não se prega que há poder no sangue de Jesus. Aleluia. O nosso Deus é tão misericordioso, meus irmãos. Se não fosse essa misericórdia do nosso Deus, nós já estávamos consumidos
dos nossos delitos, dos nossos pecados, mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Poderíamos estar nos nossos lares, né? Poderíamos estar no conforto da nossa casa, mas nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, colocando a nossa família na presença do Senhor, colocando a nossa família no altar, na presença de Deus. Aleluia. Eu continuo pedindo oração pela minha família. A minha filha ainda ela não se decidiu. E a minha filha tem dois filhos, né? Agora, graças a Deus, está chegando o Davi Lucas aí, em fevereiro. Mas eu creio que o Senhor vai falar com ela, que o Senhor vai fazer uma obra na vida dela, e eu poderei dizer e afirmar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso que as suas promessas, elas não falham. Basta nós sermos obedientes ao nosso Deus. Aqui nós vemos um cenário onde há uma reconstrução, mas por que teve que ser feita essa reconstrução? Porque o povo foi desobediente ao nosso Deus, às leis de Deus. Hoje nós devemos ser obedientes ao nosso Deus, ao nosso pastor. Aleluia. É por isso que eu falei para vocês nessa noite, não se deve dar a paz do Senhor se eu não tenho paz para transmitir. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Somente para que as pessoas possam saber que eu sou um irmão em Cristo Jesus? Não, eu tenho que transmitir aquilo que eu vivo. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. É difícil? É difícil. Mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. A reconstrução do muro, ela era impossível aos olhos da vista humana. Ela demorou muitos anos para ser construído. O muro demorou muitos anos para ser construído. Mais de 300 anos. Tentavam reconstruir os muros, mas não conseguiam. Mas Deus, Ele chama a Neemias a reconstruir o muro. E Neemias, né, o que ele faz primeiro? Ele jejua, ele ora e busca a presença do Senhor. E tudo aquilo que ele faz, depois ele diz: a mão de Deus estava comigo, ela era comigo. Ele nunca atribuiu tudo que ele fez a ele mesmo, mas sim ele atribuiu a Deus. É isso que nós temos que fazer. Tudo que temos, tudo que somos, nós somos porque Deus nos proporcionou. Porque Deus nos agraciou, nos deu a condição de ter o que nós temos e ser o que nós somos. E eu digo sim, meus irmãos, nós temos que ser felizes com o que nós temos, porque assim o Senhor vai nos acrescentar muito mais. Aleluia. É a história do maná, né? O povo que andou 40 anos no deserto e não faltou o pão, não faltou a comida, né? O calçado, as vestes. Deus proporciona. Basta nós crermos. Eu sou, irmãos, eu posso dizer que assim, eu posso ser um exemplo disso. Eu sou uma prova viva que Deus ele faz da vida da gente. Quando a gente menos espera, quando fechar uma porta, abre-se uma janela, duas janelas. Se fechar a janela, abre-se as portas. Porque Deus, Ele cuida do seu povo. Ele cuida de nós. Mas para que Deus possa cuidar de nós, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos colocar na presença do Senhor. Assim como esse homem, Neemias, um grande líder. Um exemplo a ser seguido. Aleluia. Um exemplo de uma fé verdadeira, uma fé que não duvidou nunca que Deus poderia fazer, mas sempre colocando primeiramente a vontade de Deus, consultando a Deus o que deveria fazer. Aleluia. E é tão interessante, irmãos, a história de Neemias, que o tempo ele é tão pouco para a gente expressar tanta coisa boa que tem nesse livro, principalmente para nós, para as nossas famílias. Eu ouvi aqui também o pastor falando sobre evangelismo, sobre estarmos aqui. Teve um momento
na reconstrução dos muros, onde as pessoas se levantaram, e muitos irão se levantar contra mim e contra você, porque nós pregamos a palavra do Senhor, porque nós seguimos a Jesus Cristo. Haverão Sanbalaque, haverão Tobias, Gesem, são 3 opositores à reconstrução dos muros do nosso Deus. Então nós temos essas pessoas aí fora, né? Esses 3 personagens aqui simbolizam as pessoas que vão de encontro à nossa confissão de fé, aos nossos princípios, aos nossos valores. Tudo que nós cremos, eles acham que não é certo, eles tentam distorcer a verdade. E nós sabemos que a verdade é Cristo Jesus. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outra verdade a não ser Cristo Jesus. Irmãos, o que é certo sempre será certo, e o que é errado sempre será errado. O mundo, ele tenta embutir nas nossas cabeças, dos nossos filhos, dos jovens, e uma coisa importante nós prestarmos atenção é que os nossos filhos, principalmente aqueles que são menores de idade, eu não sei se os irmãos têm filhos menores de idade, porque os meus filhos, irmãos, que hoje eles estão no mundo, graças a Deus, não está retornando à casa de Deus, mas foi depois que eles atingiram a sua maioridade. E eu digo para os irmãos que às vezes não basta nós falarmos, nós temos que ser um exemplo para eles. Nós temos que andar juntamente com eles durante a caminhada que eles têm que percorrer, até eles terem firme, né, o que eles creem, o que eles querem para a sua vida. Nós temos que mostrar a verdade. Muitas vezes a Bíblia fala assim: não esconda a vara do teu filho. E hoje nós vivemos num momento que muitas vezes a vara é escondida, a correção é escondida. Hoje nós falamos da família na presença do altar de Deus. Nós, como pais, temos a obrigação de corrigir os nossos filhos. Como eu falei, meus filhos são uma bênção. Mas eu fico mais feliz, ficaria mais feliz se os dois estivessem servindo a Cristo hoje. Como eu falei para os irmãos, eu creio que em breve a minha filha estará aceitando a Cristo. Não sei qual a situação dos irmãos. Me alegrei quando a irmã Raquel, que o esposo de toda a família esteve aqui, né, irmã Raquel? Glórias a Deus. E creio que se tiver mais alguém aqui, se alguém estiver afastado, retornará para casa. Amém. Deus tem pressa. Amém. Ele tem pressa de reconstruir os muros. E Ele está levantando Neemias aqui nessa igreja para reconstruir esses muros, para tirar os entulhos, para tirar o lixo que está nesse muro, para fechar essas brechas. Deixaremos sim essas brechas, pastor, jejuando, orando, buscando a presença do Senhor. Temos que ter persistência. Não podemos olhar apenas as dificuldades, mas nós temos que olhar para Deus, para Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A Mariane louvou o Senhor nessa noite aqui, e eu anotei, né? Seja forte e corajoso, né? Palavras que Deus falou a Josué. E Josué fala, né, depois ali: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Conhecemos esses versículos, e é esses versículos, o conhecer da palavra de Deus, é estar nos cultos ouvindo a palavra do Senhor. Se você não puder vir no culto, mas não ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Mas é aqui que nós aprendemos. E a palavra diz assim: a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja forte e corajoso. A promessa que Deus te fez, ela ainda está de pé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. É isso que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Devemos continuar firmes na caminhada. Devemos prosseguir. Basta caminharmos mais um pouco. A vitória está bem pertinho.
Não é hora de nós desistirmos. Se hoje veio um irmão, 2 irmãos no culto de oração, na escola bíblica dominical, mas eu estou ali, eu estou firme, eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Estou pregando para mim. Aleluia. Às vezes, irmãos, o inimigo é tão astuto, é tão sagaz, que ele começa a minar, ele coloca pessoas, assim como esses 3 homens que eu citei aqui, nesta noite, para prejudicar o nosso trabalho na obra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele é fiel, e o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele é tão bom para conosco, e a Bíblia fala no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, aquele, seu unigênito, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas que tenha a vida eterna. As dificuldades, as lutas, elas vêm, mas nós temos que saber que Cristo Jesus, Ele já enfrentou todas essas lutas, todas essas dificuldades, Ele conhece todas elas, e Ele menciona também no livro de João, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele nos fala uma palavra assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Se estamos passando por alguma dificuldade na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, no meio, entre os nossos amigos, creia, tenha bom ânimo, porque Cristo, Ele venceu o mundo. Ao invés, meus irmãos, de pedir ajuda ao homem, peça ajuda a Deus, consulte a Deus, coloque todos os teus projetos na presença do Senhor. Muitas vezes chegávamos em casa depois de um culto como esse, e ouvirmos a palavra do Senhor, chegava para o nosso filho e dizia: vamos no culto, fim de semana que vem, vamos. Isso era vários dias, até que um dia nós paramos e pensamos: nós já falamos, agora nós vamos orar, agora nós vamos pedir oração pela nossa família, na igreja, para os irmãos, e hoje a gente está vendo o resultado. Aleluia. Irmãos, eu deixo essas palavras nessa noite, creio que as horas